Salve família, voltando aqui com o canal, né? Trazendo mais um vídeo novo. Mais um vídeo mostrando CDs da coleção, né? Hoje eu vou falar sobre uma banda lendária do metal brasileiro, Overdose. Falei do Cláudio Davi, se esse vídeo chegar a ter, manda um abraço pra ele, ele é amigo meu no Facebook. Eu já fui no show do Overdose. Era molequinho ainda, vi o show de reunião deles lá em 2008. Eu devia ter uns 10 anos na época, eu acho. Enfim. Continuando aqui, eu vou falar um pouco, fazer um breve histórico do Overdose e vou mostrar os discos que eu tenho. Overdose é uma banda de metal criada no ano de 1983. As formações iniciais do Overdose incluíam Cláudio Davi na guitarra, Dilcinho na outra guitarra, Fernando Pazini no baixo, Hélio Eduardo na bateria e Pedro Amorim, o Bozó, no vocal. Depois de um tempo, Dilcinho sai, fica só com Sagrado Inferno, que era a banda que ele já tinha, e entra o Ricardo Souza na guitarra. Aí eles ficam com essa formação por um tempo, fazem alguns shows, enfim, gravam uma demo, Última Estrela, uma música bastante conhecida, né, na época. Aí em 1985 surge a proposta da gravadora Cogumelo Records de eles fazerem um lançamento, né, lançarem um álbum. Só que eles não queriam lançar um álbum completo, né, aí eles decidiram fazer um split junto com a banda Sagrado Inferno. Só que, segundo relatos, houve desentendimento entre os membros do Sagrado Inferno e os donos da Cogumelo Records. Aí o Sagrado Inferno acabou não saindo. E a banda que acabou entrando foi o Sepultura, né? A pedido de um dos funcionários da Cogumelo, que era o Vladimir Korg, vocalista do Chacal. Acabou chamando o pessoal do Sepultura, acabou pedindo pra parte pro João da Aranha essa oportunidade para eles, e eles gravaram, né? Gravaram duas bandas, Sepultura e Overdose. Split Bestial, Devastation, século XX. Tá aí com essa minha formação que eu já falei aqui um tempo atrás, né? Ricardo, Cláudio, Bozó, Hélio e Fernando gravaram as 3 músicas, se eu não me engano, Anjos do Apocalipse, Filhos do Mundo e Século XX, a faixa título. Última Estrela não entrou no disco, entrou em relançamentos posteriores do século XX. Aí eles seguem fazendo shows, o Ricardo sai da banda. Aí em 1987 eles lançam o que seriam de fato o primeiro álbum deles, né, que é esse daqui, o Conscience. Uma edição, um relançamento em Digipeg com DVD. Ver se dá pra mostrar aqui. Foi lançado em LP em 1987, originalmente, né? A formação desse disco aqui era o Pedro Amorim nos vocais, o Hélio Eduardo na bateria, a capa é conceitual. Aqui, ó. Pedro Amorim nos vocais, o Hélio Eduardo na bateria, o Fernando Pazini no baixo e o Cláudio Davi na guitarra. Tá aí os 4 caras, Cláudio Davi, Pedro Amorim, Hélio Eduardo, Fernando Pazini. Esse disco aqui é clássico, é um disco bem minimalista, né? Assim, não tem muitas riffs e solos majestosos, né? O Overdose ficaria marcado nos anos posteriores. Mas esse disco aqui ele é muito bom. Tem músicas marcantes, músicas que marcaram a época, como o Good Save Metal, que é praticamente uma introdução do disco, né? O toque de guitarra do Cláudio Davi é bem marcante, juntamente com a cozinha do Fernando Pazini e do Hélio. Message of Death, que tem o
vocal do Bozó bem marcante nessa música, é bem... A voz do Bozó nesse disco tá bem estridente. Assim, Children of War, que é um dos hinos, né, do Overdose, né? Eles tocam nos shows até hoje. Acho que a única música desse disco que eles tocam nos shows até hoje, né? Save Your Heads, Peace, que é um instrumental de guitarra, se não me engano, de guitarra acústica, se não me engano, ela foi criada pelo Ricardo Souza antes dele sair da banda. E aí o Cláudio faz ela aqui nesse disco. Última Estrela, eles regravaram ela, que não é a versão da demo, que é a versão mais famosa, né? Eles regravaram ela, mas essa versão ficou muito boa. Karma, instrumental, The Day After. Essa canção arrebenta, uma destruição do começo ao fim. Apesar de ser muito longa, ela tem 6, 7, 8 minutos, se eu não me engano. Rebel Lion, que é outra destruição do começo ao fim. A bateria do Eduardo Comissolta aqui. E Prisoner of the Conscience. Se não me engano, nesse disco aqui tem uma participação do... Mano, esqueci como é que é. De um dos caras do Kamikaze, o João Guimarães, fazendo riffs de teclado, se não me engano. Tem imagem do show da época, né? Aqui tem o DVD, né? O show do Mineirinho. Tem as músicas da época, tem músicas que viriam ser gravadas no disco anterior, que é Nuclear Winter, por exemplo. E saiu no You're Really Big, que é o segundo álbum do Overdose, saiu em 1989. E já na turnê de 1987 do Conscience, o Eduardo sai da banda e dá lugar ao André Márcio, que viria a ser o baterista definitivo do Overdose. Até o hiato deles em 1998, né? Que a banda parou em 98, 97, 98, se não me engano, por aí, um ano assim. Depois voltaria anos mais tarde, eu faria reunião ali por volta de 2007, 2008, depois voltaria em definitivo a partir de 2016, né? Enfim. Aí em 1990, com essa formação, André Márcio, Fernando Pazini, Cláudio Davi e Pedro Amorim, eles gravam, além do You're Really Big, disco que eu não tenho, infelizmente, pretendo ter. Eles gravaram esse daqui, que é o terceiro álbum deles, Addict to Reality, um álbum muito pesado, que já estava nisso dando um plano de groove metal, que o CD, juntamente com o DVD da época. Pedro Amorim e o Cláudio Davi. Né? Imagens de coisas da realidade, né? Addict to Reality, viciado na realidade. Esse disco é um disco bem pesado. Um dos álbuns, só não é o álbum mais pesado do Overdose, que existe o Circus of Death, né? Que é um groove metal quase entrando pro thrash. A formação da época, os quatro caras. Cláudio Davi, Fernando Pazini, André Márcio e Pedro Amorim. Show da época, né? O disco foi mixado em Belo Horizonte, no JG Studios, em agosto de 1990, por Vulgan, Cláudio Davi, DVD masterizado por Fábio Goffetti, enfim, essas informações. Esses discos, se eu não me engano, acho que ainda encontra para comprar no site ou da Cogumelo ou em outros lugares aí, Valhalla Music, acho que ainda encontra também. Aqui as músicas Short Rally, pesadíssima, riffs de guitarra alucinantes, bateria calcada, acho que 2 bumbos, se não me engano. O baixo descendo muito, apesar de que
É uma música que o baixista não gostava, né? Fernando Pazzini, segundo o Cláudio Davi, ele não gostou muito dessa música, porque achava pesada até demais pra banda, né? Mas enfim, eles gravaram mesmo assim, né? Night Shield, música bem... É pesada, mas é aquela coisa, tem até uma levada um pouco de hard rock, um pouco. White Clothes, bem pesada. Até a letra dela que quando eu peguei pra ler, é bem pesada mesmo. Uma coisa de decaimento, depressão, parece uma coisa assim, mira pro... quase caminhando pra depressão, assim. Bem, é pesada, mas ao mesmo tempo ela é melódica, tem riff de violão, bem tocados, guitarra bem encaixada, enfim. Não sei direito, não entendo direito desses termos, né? Your Way é pesada no ritmo de Night Shield, só que quase levando na levada de Night Shield, só que assim, um pouco mais séria, né? Stranger in Your Land, Winds of Change e encerra com a Great Dream, que é um instrumental, né? Instrumental bem calcada, bem séria, né? Que eles demonstram que eles são capazes de fazer no instrumental, né? Um grande disco. Pra mim esse é o melhor álbum do Overdose. Formação icônica. Queria ter visto essa formação do Overdose, mas infelizmente não deu, né? Bom, e é isso, né? Aí depois, na turnê desse disco, entrou o Sérgio Ferreira. Em 1992 eles gravaram Circus of Death. Depois da turnê do Circus of Death, Fernando Pazzini sai da banda, entra o Ed Weber. O Ed Weber grava junto com os demais caras os dois discos seguintes em 94, o Progress of Decadence e o Scars em 1996. Em 1997 para a virada de 98 o Overdose para, devido aos problemas internos, não estava conseguindo fazer o gerenciamento da banda, enfim. Falta de dinheiro, problemas assim. Aí quando é 2008 eles retornam, fazendo alguns shows. Aí em 2016 eles retornam para valer, com o Pedro Amorim, o Cláudio Davi e o Sérgio Ferreira, das formações antigas, junto com outros dois caras, eu esqueci o nome. Heitor Silva e Bernardo Ozaric. E hoje em dia eles estão com a nova formação. E só o Cláudio Davi das formações mais antigas, junto com outros caras. O Thiago Viteg, que era o baterista do Dynasty. E... se eu não me engano, esqueci o nome dos outros caras. Esqueci o nome. Diego Kittes. E... Vitor alguma coisa. Vitor alguma coisa e o baixista esqueci o nome também. Bom, é isso. E eles vão fazer um show agora, se eu não me engano, lá no interior de Minas Gerais e estão planejando voltar aí com a agenda de shows. Já até soltaram alguns singles também, single João Sem Terra, Blind Words. Confere aí, tem no Spotify, nas plataformas de streaming. Eu já ouvi a Blind Words, achei bastante visceral, uma música bastante boa. A João Sem Terra não ouvi ainda não, vou ver depois. Estão planejando lançar um EP ainda esse ano. Bora ver se sai ainda esse ano, né? Bom, é isso. Agradecer aí quem ficou até aí até agora. Fique com Deus, com o diabo se acreditar.